sistema acho absolutamente irresponsável e criminoso, eu diria, porque vai aprofundar a violência, nós termos a redução da maioridade penal como está sendo pensada pelo relator da comissão. Primeiro, nós temos ainda muito tempo, ou teríamos muito tempo, para analisar mais dados, para conhecermos a realidade das medidas socioeducativas, as que são boas ou que são boas experiências, a realidade do sistema prisional, que tem uma lógica no Brasil inteiro, que é uma lógica muito nefasta, e que as pessoas não têm a capacidade de ali ter um nível de reincidência que esteja construindo uma sociedade mergulhada numa cultura de paz, que a reincidência é mais de 70% no sistema prisional. Então, que nós pudéssemos conhecer essas unidades, que pudéssemos ter alguns dados. É muito importante que nós tenhamos os dados por estado, do nível de reincidência, do nível de acerto das políticas, das medidas socioeducativas, da influência da variável que tem aquela localidade onde existem creches, existe educação integral e, ao mesmo tempo, o nível de violência infanto-juvenil. Então, portanto, era muito importante que nós tivéssemos todos esses dados, porque nós estamos lidando com a modificação da Constituição. Uma Constituição que foi tecida com muita dor nesse país. Muitas pessoas morreram para que tivéssemos uma Constituição que falasse em dignidade humana e que assegurasse a doutrina da proteção integral, que está em risco. Com esta proposta do relator, está em risco. Aí penso que vão se lotar os presídios, porque vão ser os presídios mesmo. Não tem condições de ter um sistema especial para meninos de 16 a 18 anos dentro do sistema prisional brasileiro. Vão ser os presídios como ele está, abarrotados, palcos de tantas violências, de todas as sortes, de estrutura de poder, de poderio de gangues, enfim. Vai ser esse sistema prisional que vai receber uma sobrecarga com adolescentes de 16 anos, a partir de 16 anos, e nós vamos estar soltando, provavelmente, aqueles que exploraram sexualmente meninas de 16 anos, que foi, inclusive, transformado em crime hediondo, exploração sexual de crianças e adolescentes. Essas pessoas vão requerer a sua liberdade. Vai se prender adolescentes de 16 anos, até por conta de furto ou por pequenos delitos, vão para um presídio que aprofunda o conflito com a lei. E essas pessoas que estão presas porque cometeram, porque venderam bebidas, ou porque, enfim, possibilitaram a direção, por corrupção de menores, de adolescentes de 16 a 18 anos, porque exploraram sexualmente, poderão ser soltas. Então não entendo qual é essa lógica. Se tem um sistema que reintegra, e em São Paulo, pelos dados da responsável pela Fundação Casa, reintegra 87%, por que apostar em um sistema que reintegra 25% ou um pouco mais? Então por que apostar nessa lógica da vingança que constrói o ódio? E o ódio, ele não fica ensimesmado. O ódio simbólico, ele se transforma no ódio literal. A desumanização simbólica passa a ser também a desumanização literal. Por isso nós estamos trabalhando e negociando e conversando com um conjunto de partidos, porque isso não é uma coisa do partido A ou do partido B, mas daqueles que entendem que é preciso preservar a doutrina da proteção integral e que é preciso impedir a redução da maioridade penal com tudo que ela representa de perspectiva de aumento concreto da violência na nossa sociedade, para construirmos uma solução alternativa, para que nós possamos nos aprofundar sobre a legislação infraconstitucional, para que nós possamos nos aprofundar e qualificar as medidas socioeducativas, a qualificar o próprio ECA, para que nós possamos discutir uma série de opções, inclusive aquela que foi apresentada nesta casa pelo governador do estado de São Paulo, para que nós possamos ter essas medidas, discutirmos e tentarmos construir uma solução que não seja a solução de aprofundamento da violência. Nós não suportamos mais tanta violência, não suportamos mais, nós não suportamos mais essa espetacularização que tende a dizer que o adolescente é o responsável pela violência. A violência é promovida pelos adultos, inclusive pelos governantes que não fazem políticas públicas de qualidade, desrespeitando a prioridade absoluta prevista na Constituição. Nós não suportamos mais tanta violência. E ainda que seja um número diminuto
de atentados ou de atos contra a vida provocados por adolescentes, nós precisamos dar resposta a isso. E dar resposta a isso não significa reduzir a maioridade penal e colocar esse adolescente em uma estrutura medieval de aprofundamento do conflito com a lei, mas significa qualificar políticas públicas, qualificar as próprias medidas socioeducativas. Nós teríamos que ter prazos para que pudéssemos fazer uma discussão sem as paixões, nada contra as paixões, elas são importantes enquanto motores da própria vida, mas uma discussão como essa, ela não pode estar embalada por fatos pontuais ou por espetáculos largamente difundidos nas televisões deste país, na imprensa deste país, e que mergulha impunemente, faceiramente dentro das casas brasileiras e constrói uma distorção da própria realidade. Vamos construir propostas que sejam propostas que realmente enfrentem a violência e propostas que possam fazer com que nós respeitemos a realidade, não pisoteamos a realidade. Como bem diz Marx, quando a gente ignora a realidade, a gente perde a oportunidade de transformá-la. Quando a gente ignora a realidade também vai nos ignorar. E nós vamos continuar exatamente como estamos hoje. E é preciso dar um basta. Basta aos assassinatos de jovens negros, na sua grande maioria. Basta na violência. Basta no medo que permeou toda a sociedade. Vamos enfrentar a violência. Não é com a redução da maioridade penal. Ela vai aumentar a violência nesse país.